Amém. Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 113. Salmos 113. Vamos orar e depois a gente prossegue. Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã, Senhor. Uma manhã de louvor, de adoração, de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor morreu ali naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós, pessoas pecadoras, pessoas que outrora eram inimigas do Senhor, mas o Senhor nos reconciliou ali no Calvário. Somos gratos por isso, Senhor. Que assim como começamos a louvar ao Senhor nesta manhã, possamos prosseguir em louvor e adoração ao único que é merecedor. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Amém, irmãos. Salmo 113, como eu falei a semana passada, eu ia usar ele como base para falar de louvor. E a partir de cada versículo a gente vai tentar explanar algo relacionado ao louvor. E o louvor, como eu falei, esse louvor nosso de cada dia, esse agradecimento que se tem pelas coisas que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, pelas maravilhas do Senhor, que é um louvor que a gente não pode deixar de ter em nossos lábios. As coisas do Senhor não podem ficar comum para nós. Devemos ser aquelas pessoas que sempre se encantam com as coisas do Senhor. Desde o amanhecer até o entardecer, devemos ser aquelas pessoas que glorificam o nome do Senhor através de nossas palavras, de nossas atitudes, porque Ele é merecedor. Na semana passada eu queria falar o salmo todo, mas não consegui. Eu só consegui falar o versículo 1. E agora eu vou prosseguir já do versículo 2 e espero que a gente termine hoje. O versículo 2 do Salmo 113 fala: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito nos leva ao quê? A bendizer, a falar bem, a louvar. Como a gente falou a semana passada, bendizer ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, para bendizer o nome do Senhor, porque de fato Ele é bendito. Os irmãos abram sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 9. Nós estamos falando de bendizer ao Senhor, e Cântico dos Cânticos, como os irmãos sabem, é uma alegoria, né, de Cristo e a igreja, da amada e seu amado, de Cristo e a igreja. E ela vai falar aqui algo, a esposa vai falar algo relacionado aqui ao esposo, de uma forma poética que talvez nenhum tivesse essa sensibilidade a falar, quando a amada aqui vai falar do seu amado. No versículo 9, as pessoas, o coro, na verdade ela está procurando o amado. Quem já leu o Cântico dos Cânticos sabe, ela sai procurando desesperadamente o seu amado e não encontra. Aí as pessoas perguntam para ela, versículo 9: que é o teu amado mais do que o outro amado, ó tu mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Que as pessoas estavam preocupadas com ela. Porque quem é esse amado que você tanto procura? Conte para mim quem é esse amado. Aí ela vai falar quem é o amado de uma forma poética e maravilhosa. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro, mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são preto como o corvo. Os seus olhos, como das pombas, junto às correntes das águas. Lavado em leite, posto em engaste. As suas faces são como canteiros de bálsamo,
como colina de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As tuas mãos, cilindro de ouro, embutido de jacinto. O teu ventre como alvo marfim, coberto de safira. As suas pernas, coluna de mármores, assentado em base de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como o cedro. O teu falar é muitíssimo doce. Sim, é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Imagine o amor dessa mulher por esse homem aqui, né? Ela fala coisas bonitas aqui, coisas... E se os irmãos forem olhar, é mais uma questão de sentir do que aparência. Porque se a gente fizer um quadro assim com essa aparência aqui, o quadro não vai ficar bonito, o cabelo assim. Mas ela fala em relação ao sentimento, quando ela fala assim, meu amado é alvo e rosado. Quer dizer, uma coisa suave. Quando a gente lembra de alvo e rosado, a gente lembra o que? Logo de um bebê, né? Um bebê fofinho, né? Meu amado é alvo e rosado. A essa frase assim eu me lembro, eu me lembro dos militantes, né? Alvo e rosado. Já daria problema. Mas é isso, irmão, esse linguajar poético que talvez nós não tenhamos, mas que possamos viver o Senhor dessa maneira. Meu amado é alvo e rosado, o mais distinguível entre 10.000. E a gente sabe que nosso amado é distinguível em mais de 10 bilhões. Se botar 10 milhões de pessoas e Jesus estiver lá no meio, ele vai se destacar mais do que todos, porque ele é maravilhoso. E esse Jesus que nos ganhou ali no Calvário, e esse Jesus que fez o que fez e faz o que faz na nossa vida, ao ponto de estarmos aqui, domingo após domingo, adorando, louvando ao Senhor. Alguém aqui se cansa de vir domingo aqui adorar o Senhor? Não dá para cansar não, irmão, porque é maravilhoso, Ele é tremendo. Quando chega no versículo 6:1, ela fala tão bonito, que o coral pergunta, para onde foi o teu amado, mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou seu amado, e eu buscarei contigo. É esse, irmão, falar que a gente tem que ter de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em nossa vida, resplandecer dessa maneira, que as pessoas perguntem assim, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que você está falando? Quem é esse Jesus que você está vivendo? Que eu quero buscar juntamente com você. Entendeu? Precisamos brilhar, exalar o perfume de Cristo. A gente precisa passar para as pessoas não uma religião, mas um Deus vivo, tabernaculou entre nós, Jesus Cristo. Precisamos expressar isso para as pessoas. Precisamos expressar isso para nós mesmos. A cada manhã, a gente chegar no espelho e dizer assim, olha, você é a imagem e semelhança de Cristo. Represente bem Ele neste dia. Exale o bom perfume de Cristo. No nosso dia a dia, a gente. O ego está sempre no trono. Eu quero ser sempre mais. Paulo diz, não eu, mas Cristo. Nós insistimos, eu e sou eu. De vez em quando eu já ouvi uns falares assim, né? Ah, eu sou crente, mas eu não sou besta. A gente quer sempre se proteger, mas a gente nunca quer levar e virar, né? A gente quer sempre, bater, levou, porque a gente não é besta. Mas o que a gente tem que exalar é esse bom perfume de Cristo, irmão. A gente ser como essa mulher aqui, que fala do seu amado e põe sede nas pessoas que ouvem. A semana passada eu falei que enquanto Paulo e Silas cantavam, os presos estavam escutando aqueles homens sofrendo lá e cantando. Da mesma forma agora, a gente tem que falar de Jesus ao ponto das pessoas querer dizer assim, domingo eu vou para a reunião. Quando o evangelho foi pregado a mim, aconteceu algo assim parecido, porque
quem pregou para mim falou assim: se você não tiver nada, se não estiver fazendo nada, vai lá, está sendo pregado o evangelho. Aí um dia eu estava em casa, digo, sem fazer nada. Eu falei, eu disse que eu estava sem fazer nada, então eu vou cumprir a palavra, e fui ouvir o evangelho. Não, demorou um pouco para me converter, mas chegou um tempo que eu comecei a ler, eu lia os Gideões, aquela a biblinha azul, né? Novo Testamento. Aí eu falei para um amigo meu na época, eu falei assim: Claudionor, eu acho que eu vou me converter. A Bíblia só fala de Jesus, entendeu? A Bíblia só fala de Jesus. Eu ouvi os irmãos pregar aquilo que me contagiou. Onde está esse Jesus que eu quero? Aí eu fui. Comecei a ler João 14 e aquilo me chamou a atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus cada vez me chamou, me encheu de sede. E aí eu comecei e estou nessa jornada já há 34 anos com os irmãos. Achei o aconchego da igreja, dos irmãos aqui. E estou aqui até hoje. Então é isso, irmãos. Nossos lábios são para louvar ao Senhor. Porque se a gente louvar em um viver prático da vida de Jesus, as pessoas ao nosso redor vão saber, querer quem é esse Jesus. As pessoas querem mudança nas suas vidas e sabem que só Jesus pode mudar. Só Jesus muda a vida do homem por completo. O dinheiro pode mudar a sua condição financeira. O remédio, o médico pode mudar a sua saúde. Mas Jesus vai te mudar completamente para essa vida e para a vida que temos também a viver. Vamos voltar ao Salmo 113. Bendito seja o nome do Senhor, de agora e para sempre. Agora e para sempre. Agora e para sempre tem a ver com o quê? Com o tempo. Agora, é tempo. E para sempre é o passar de tempo. E tempo, irmão, é algo que a gente tem que saber aproveitar. Porque senão ele vai embora e a gente nem sente. Tempo tem que ser bem aproveitado. Senão ele escapa pelas nossas mãos. Como estava conversando com o Jorginho sobre a questão de saúde. O tempo vai chegando, a gente tem que começar a se cuidar, né? A gente era menino, agora já não é mais. Tem que ter cuidado, tem que cuidar do corpo, beber menos ou mais água, comer menos sal, refrigerante, nem pensar. Porque a gente precisa se cuidar. Porque o tempo já se vai, irmãos. O tempo já foi. O homem mais velho do mundo foi Matusalém. Viveu 979 anos. Cadê Matusalém? Já foi, já passou. Foi o homem mais velho que existiu. Nós podemos até pensar assim, viveu muito, mas segundo o plano de Deus, não foi não, mano. O tempo dele foi cortado. O pecado fez com que ele só... O pecado fez que Matusalém vivesse só 900 e poucos anos. A pessoa ficou pouco diante do que Deus quer para nós. No Salmo 90 diz que viveremos 70, 80, com enfado e cansaço. Né? Chega 80, nem todo mundo chega a 80 fortão. Geralmente chega, né? Como eu estava falando com meu irmão ontem, a velhice é boa, que a velhice faz que a gente amadurece. Mas dói, né? A velhice dói aqui, dói ali, né? A gente cai, não se recupera com facilidade. Então é isso, irmão, o tempo, ele se vai, se a gente não aproveitar da melhor maneira, quando pensar que não, já passou. Salmo 90 fala assim, é como um sopro, que logo passa, já não se vê mais. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, não é isso? Que os irmãos conhecem essa história. Cadê ele? Cadê Tiradentes? Cadê os ícones que está aí? Todo mundo já passou. E um dia
se Jesus não voltar, eu também vou passar. Como eu li aqui no outro dia, um dia meu nome vai ser falado pela última vez. Alguém vai olhar uma foto minha antiga, meu bisneto, vai olhar e vai dizer assim: quem é esse aqui, vó? Quem é aqui, bisa? Ah, foi seu avô Aurélio. Pronto. Vai ser a última vez que meu nome vai ser citado, provavelmente. E o nome de todos vocês aqui. Que um dia tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então devemos usar esse tempo da melhor maneira possível. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 15. Amém? Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é o mesmo do que aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Nós precisamos remir o tempo, aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente desperdiça o tempo. É o que a gente costuma fazer mais. Existe uma coisa chamada procrastinação. Eu peço até que os irmãos orem por mim, que eu acho que eu estou enquadrado nesse defeito. A gente é aquele povo que procrastina, deixa para depois, como se a vida fosse nossa. Tiago disse que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Logo depois ele fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Então a gente peca diariamente, porque a gente acha que é dono do tempo. Ah, eu vou fazer depois. Ah, vai dar tempo. Ah, depois eu faço. Ah, espera aí. Não é isso? Nosso dia a dia? Nós não somos dono do dia não, irmão, nem do amanhã, nem do hoje. A gente está aqui hoje pela misericórdia. Hoje o homem já consegue mudar, dividir o tempo em milésimos de segundo. Eu fico besta com essa questão, né? Quem assiste Fórmula 1 conhece, né? Fulano venceu por milésimo de segundo. Eu digo, puxa, como o tempo ele é importante. Para nós não, um milésimo de segundo para mim não significa nada, mas para um piloto de Fórmula 1 é importantíssimo, irmão. Milésimo de segundo, isso é demais. Então que nós possamos aproveitar nosso tempo da melhor maneira possível. Remir o tempo, porque os dias são maus. Já Eclesiastes já fala lá atrás que os dias de trevas serão muitos. Paulo fala aqui novamente que os dias de hoje são maus. Jesus fala isso também, né? Basta cada dia o seu mal. Então não é uma bobagem, é uma verdade que a Bíblia fala, refala e fala novamente. Os dias são maus e nós somos prova disso, que os dias são maus. Semana passada não teve reunião lá no grupo caseiro, porque os dias são maus. Tivemos que suspender por motivo de precaução, porque os dias são maus. Não é isso? A gente não está no céu. Infelizmente o pecado saiu destruindo tudo. A razão destruindo os corações. E a gente sabe isso, porque a gente tem um coração. Jesus fala, Marcos capítulo 7, que é de dentro de nós que vem tudo que é porcaria. Não vem de fora não. É de dentro que vem o adultério, os assassinos, o desejo de assassinar. Toda maldade vem de dentro, não vem de fora não. Então está lá. Mas graças a Deus, para nós que somos cristãos, há também o Espírito Santo que quer reinar em nossos corações. E essas coisas estão lá, tem que ser morta pelo Espírito Santo. Remir no tempo porque os dias são maus. Remir também, irmãos, pode ser compreendido como resgatar. Resgate seu tempo porque o dia são maus. E do que devemos resgatar o nosso tempo? Paulo vai nos falar isso. Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. 7:29.
do que devemos resgatar, ao que nosso tempo está preso, que precisamos ir lá e resgatar. Paulo aqui está falando de casamento, só que aqui ele vai incluir outras coisas também. 1 Coríntios 7:29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como que nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Os irmãos perceberam do que precisamos resgatar o nosso tempo? Não é de coisas ilícitas, não, de coisas lícitas. Ele está falando aqui que os que casam, que são casados, como se não fossem. Os irmãos sabem que na eternidade não vai ter casamento, né? Sua esposa vai ser sua irmã. Então, seu marido vai ser seu irmão. Não pense que você vai ter seu quarto lá para vocês, não. Vocês vão ser só irmãos e irmãs. Então, desde já, a gente tem que aprender isso. Minha esposa, meus filhos, sua esposa, seu marido, não deve tomar o lugar do Senhor, não, irmão. O seu marido, sua esposa, seu filho não deve ser seu Deus. Os que casam como se dele não fosse casado. Você vai amar sua esposa, você vai amar seu marido, mas saber que há um marido maior para nós amarmos, que é o nosso Senhor. Ele tem que ser quem está entronizado no nosso coração, Jesus Cristo. Ele prossegue falando assim, né? Os que se alegram como se não se alegrassem, os que choram como se não chorassem. Ou seja, as emoções da vida não devem tomar o nosso coração. O Senhor é mais importante do que você se alegrar ou do que você chorar. Entendeu? Essas coisas às vezes nos prendem e prendem nosso tempo. Precisamos resgatar elas para o Senhor, para que o Senhor seja entronizado em nossos corações, não essas coisas. Ele fala que os que compram como se nada possuíssem. Nós já gostamos de comprar, né? Tem tanta gente aí, coitada, que está com cartão estourado aí, pedindo empréstimos para pagar empréstimo. Crente, não estou falando ímpio não, ímpio não conta. E a gente se apega às coisas, acha que vai levar a casa junto lá com aquela caixinha de madeira que um dia vamos entrar. A gente se apega às coisas, mas a palavra está dizendo aqui que os que compram como se não possuíssem. A gente compra porque está aqui, né? Se você está ganhando bem, você não vai... Porque você vai viver uma vida sem... Se Deus pode te dar, você pode ser... Deus está te dando para você ter o melhor. Você não vai ter o melhor. Você vai ter o melhor. Você não vai comprar o pior. Os irmãos estavam falando um negócio de bolsa aqui... Como é? Que vai ter no bazar. Os irmãos falaram aqui de uma marca que eu não conheço. Eu não conheço essas marcas nenhuma, que minhas coisas eu compro na Barroquinha. Entendeu? Eu ainda sou rude, sou raiz. Entendeu? Eu sou ainda. Mas que os irmãos podem ir para as lojas, aquelas lojas bonitas que às vezes tem no Iguatemi, né? Os irmãos podem. Usufrua, irmão. Agora não se apegue aqui no seu coração. Se o Senhor te der uma oportunidade, por que eu vou viver uma vida... Entendeu? Mas olha isso também. Se o Senhor está dando uma oportunidade, é para que você pode dar a outros. Não adianta eu ter um carrão bacana, 100%, cromado, e passar por meu irmão indo para a reunião, você faz buzinar e... Está indo para a reunião, irmão? Daí a gente se encontra lá. Não adianta, irmãos. Se o Senhor te abençoa, é porque você pode abençoar também. Entendeu? Os que compram desse mundo, como se não possuíssem.
Entendeu, irmãos? Porque o Senhor diz aqui, Paulo fala aqui, que Ele quer mesmo é que estejamos livres de preocupações. Não precisa se preocupar quando entrega as coisas ao Senhor. Não deixe que o ídolo que a gente fez para nós tome o lugar do Senhor em nosso coração, não. Vamos prosseguir ali no Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis nem insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e canto espirituais. Paulo, no versículo 18, ele nos adverte a não nos embriagarmos com vinho. Eu não sei, eu não cheguei a estudar, mas eu creio que ele falou isso, que talvez houvesse algum caso ali nos Efésios de alguém que, por não saber, ainda andasse se embriagando. E ele adverte, faz essa advertência lá em Efésios, que é uma advertência que chega para nós também aqui nos dias de hoje. Para a gente não se embriagar com vinho nem qualquer outra bebida. Mas devemos encher, sim, do Espírito Santo. Se alguém quer se embriagar, se encha do Espírito Santo e não de vinho. E a Bíblia, ela é maravilhosa, irmão, porque ela é um livro que nos educa. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Se eu achar aqui. 2 Timóteo 3,16 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, habilitado para toda boa obra. Quer dizer o seguinte, que tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Não existe página solta na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse tem algo a aprendermos. E aqui, e como a gente leu em Efésios, fala que não devemos nos embriagar com vinho. Queria ler com os irmãos Provérbios, capítulo 23. Provérbios, ele vai descrever os efeitos da embriaguez. E por que será que a Bíblia coloca isso? Por que a Bíblia tem esse detalhe de descrever os efeitos de uma embriaguez? Que está mostrando que ela quer nos educar, irmão. A Bíblia é maravilhosa. E tem muitas outras coisas na Bíblia que você fala assim: poxa, eu não sabia que esse livro tinha tudo isso. Por isso que é o livro mais completo do mundo. É a Bíblia. Provérbios 23, a partir do versículo 30. Antes eu queria só ler um versículo no capítulo 20, fala assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Você vê uma pessoa aí pelos cantos cheia de bebida, falta de sabedoria. Capítulo 23, versículo 30. Para os que demoram a beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, para os que demoram a beber vinho. Para os irmãos que têm essa liberdade, uma coisa é você tomar uma taça de vinho, uma coisa é você se demorar, não é isso? Aos que se demoram a beber vinho, bota aquela garrafa cheia ali, daqui a pouco a garrafa já se vai. Aos que se demoram a beber vinho, aos que andam buscando a bebida forte, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,
quando resplandece no copo e escoa suavemente, pois a cabo morderá como cobra e picará como basilisco. No início, tudo é maravilhoso, né? O vinho resplandece no copo e aí você começa a tomar. Desce suave. Daqui a pouco o mesmo vinho, vira uma cobra, uma serpente. Você já começa a sair de si. Muitos aqui, graças a Deus, hoje não bebem, ou se bebem, sabem como beber. Mas muitos vieram do alcoolismo, ou do alcoolismo não. Aliás, muitos até vieram mesmo do alcoolismo. E muitos já tiveram a oportunidade de, infelizmente, de se embriagar. E não é nada bom. É tão ridículo você embriagado. É tão ridículo você ver as pessoas embriagadas. Parece aquele momento de alegria, mas é tão ridículo. Versículo 32. Pois ao cabo morderá como cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e teu coração falará perversidade. Os teus olhos verão coisas esquisitas e no teu coração você falará perversidade. Os irmãos estão lembrados das filhas de Ló? As filhas de Ló embriagaram o seu pai. E qual foi o resultado disso? Elas tiveram relação com seu pai. Os irmãos acham que se Ló tivesse sóbrio, ele ia cair nessa armadilha? Ele não ia. A Bíblia diz que ele era homem justo. Mas ele, embriagado, ele não chegou às filhas dele. Com certeza a Bíblia fala que via coisas esquisitas. Com certeza ele viu duas mulheres, duas prostitutas e se enlaçou com elas. Hoje é a mesma coisa. Quem bebe vê coisas esquisitas, irmãos. Quem bebe vê fantasma, vê vulto. Fala perversidade no seu coração. Você reparou como o bêbado fica ousado, mexe com as mulheres dos outros, xinga. Eu conheci uma pessoa, achegado, que já é falecido. Ele, quando me via, ele tinha um certo respeito comigo. Oi, e aí? Quando esse homem bebia, ele me escrachava. Ele não podia me ver, era uma fixação que ele tinha comigo. Eu não levava em conta. Me xingava e falava para ele. Não podia me ver. Aí no outro dia que passava sóbrio de novo, ele quis dizer, a bebida tira você do sério. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. Isso serve para todos. Começa a falar perversidade. As mulheres começam a se sensualizar. Se eu não me engano, não me lembro o livro, fala que a bebida e a sensualidade tira o entendimento. Esqueci o livro que fala sobre isso. Mas é isso, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Versículo 34. Será como quem deita no meio do mar, como quem deita no mastro, no alto mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertar, então tornarei a beber. Versículo 34 diz que ele é como que deita no meio do mar. Se você deitar no meio do mar, o que está lá, né? Para lá e para cá, não é isso? Você está no barco, você é no ferro-bote, né? O bêbado não é assim? O bêbado você não vê, ninguém vê o bêbado assim. E você sente logo, por mais que ele tá bêbado, tá ali, né? A gente chama, como é que a gente usa o termo? Tá travado, né? Que tá. Mas é assim, o bêbado está lá. E assim pode ser nós também, irmão. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Versículo 35. Dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. É assim mesmo o bêbado. No outro dia ele amanhece com o olho roxo, boca quebrada, não sabe nem como foi. Espancaram-me, nem senti. Não doeu não. Estava bêbado, como que ia doer? Passa a ressaca ao alcoólatra. Depois eu vou beber de novo.
Tem gente que bebe para se lembrar, tem outros que bebe para se esquecer, tem gente que bebe porque está com frio, tem bebe porque está com calor, bebe porque está para comemorar, bebe porque está triste, tudo é uma desculpa para se embriagar. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Mas tem outra embriaguez que eu quero falar aqui. Essa é com vinho, mas uma aqui nos dias de hoje eu acho ela muito mais corrosiva, mais destruidora, que é a embriaguez das ideologias que tem sido proclamada por aí, e muitos de nós caem nessa armadilha de se embriagar com as ideologias. 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. E muitos irmãos se deixam se levar pelas ideologias, pelo liberalismo que está agora, né? Tem irmão dizendo que tem que rever a Bíblia, que a Bíblia está desatualizada, temos que atualizar. Tem irmão falando isso, tem irmão falando aquilo. Eu creio na verdade absoluta. A Bíblia é a verdade e pronto. Não tem mais, não. Não tem porém. A Bíblia é a verdade. Eu fui ensinado assim. Entendeu? Carlos está ali. Carlos costumava dizer assim que é... Ah, irmão, como é que um peixe pode engolir um homem, pode engolir um... Aí Carlos sempre falava, se a Bíblia dissesse assim que foi Jonas que engoliu o peixe grande, eu acreditaria. Imagine ao contrário. A Bíblia é a verdade absoluta. Então, irmãos, não se embriague com essas ideologias, não. Às vezes a gente fala para o irmão, irmão, não ouça, irmão, não ouça tal irmão, não leia. Não, irmão, eu quero aprender, eu quero ver. Irmão, se você conhece o que é o verdadeiro, você vai discernir o que é falso. Não precisa você ser experto no falso para você saber o que é verdadeiro, não, irmão. Eu ouvi alguém falar, disse que o povo da CIA, eles sabem, se especializando tanto no detalhe de uma nota de $1 verdadeiro, ou de qualquer, que ele não precisa saber do que é falso, não. Ele vê o verdadeiro, ele vai saber o que é o falso. Mas muitos de nós caem na armadilha de querer biscoitar, né? O que é falso, eu quero aprender para debater. Crente não tem que debater, crente tem que pregar o evangelho. Agora, se alguém chega, aí a gente tem que saber, se alguém chega pedindo socorro, aí é diferente, irmão, me explica, aí é outra coisa. Se você não souber, você vai buscar com outros irmãos, estuda aquele assunto, e aí você vai, mas não precisa ficar aqui esperto, porque enganoso é o nosso coração. Somos tendenciosos a aprender e a começar a ficar namorado. Diz aquilo, quem sabe. E aí vem diz que aqui no Salmo, no Provérbio, fala que os seus olhos verão coisas esquisitas e teu coração falará perversidade. Quando a gente começa a ficar ouvindo muitas coisas, a gente começa já a ver a Bíblia assim, já começa a botar porém interrogação. Aquilo que para nós era bênção, que a gente lia como bênção, a gente já começa a ver como coisas esquisitas. Jesus falou, mas não é bem assim. Não tem essas histórias de você querer restabelecer o que a palavra está dizendo que é absoluto. Tudo porque você começou a se embriagar com as ideologias, com as falácias do mundo. O mundo quer nos destruir, irmão. E ele vai usar de tudo. Se ele puder usar irmãos para nos abalar, ele vai fazer. Se ele quiser usar o mundo. Então devemos ser cristãos absolutos. A palavra é a verdade, irmão. Se você se sente balançado por alguma ideologia, procure aqueles irmãos maduros entre nós. Irmão, me explique, se não estou conseguindo entender. Mas não vou lá sozinho futucar aquilo que é inconveniente, irmão. Se a gente tem aqui a palavra que é boa, maravilhosa, para que a gente vai ficar ouvindo cada coisa, cada aberração que tem hoje? Aberração mesmo. Porque quando fere ao Senhor,
fere a nós. Uma coisa é uso e costume, que aí tudo bem, tem irmãos que acham que a saia tem que ser mais comprida, tem que ser assim, tem que ter cabelo assim, aí outras coisas. É uso e costume que nem fere, não fere tanto. A fé que tem, né? Tem para contigo mesmo, diante de Deus. Mas a Bíblia fala assim: Deus fez homem e mulher. É homem e mulher e pronto, irmão. Deus o fez homem e mulher, o que passar daí é do maligno. Ah, não, mas não tenha não, irmão. Fomos pela verdade. Amém? Glória a Deus. Essas coisas até emocionam a gente, porque danifica assim, você vê irmãos ser levados por essa corrente, se embriagando com essas ideologias, porque não tem vigiado. As más conversações corrompem os bons costumes. Enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando cânticos e hinos espirituais. Isso vai nos encher cada dia mais. Se você busca o Senhor, você vai ser cheio do Senhor. Se você busca falácias, contos de carochinhas, você vai ficar cheio de carochinhas em sua cabeça. Vamos voltar lá para o Salmo 113. Salmo 113, versículo 3. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Desde amanhecer até de tardinha, devemos o quê? Louvar o nome do Senhor. Já devemos acordar com aquela disposição de louvar ao Senhor. Tem um livro que é chamado, oh meu Deus, esqueci, Liturgia do Ordinário. Ordinário no sentido das coisas que tem que fazer. Nas coisas que a gente faz diariamente são coisas ordinárias, né? A gente acorda, escova o dente, lava o rosto, forra a cama. Essa irmã, ela vai fazer assim, ela usa esse livro como se fosse, desde o amanhecer, você já começa louvando ao Senhor. Ela vai falar, forrando a cama, escovando o dente. Tem uma passagem interessante que ela fala sobre perder as chaves. Quando a gente perde a chave, a gente fica doido procurando em todo lugar, né? E aí sai nossa cara lá, mas ela fala de uma maneira interessante. Agora, devemos ler que cuidado aquela irmã anglicana. Aí tem algumas coisas que você vai dizer assim, não, isso aqui não é para mim. Mas devemos ter essa liturgia. Desde o amanhecer, a gente já deve amanhecer louvando ao Senhor. O forrar da nossa cama, o arrumar, o olhar lá para o espelho e ver aquela cara amassada, escovando o dente, e dizer obrigado, Senhor, por ter me feito. E devemos ter esse coração de louvor ao Senhor, né? Desde o amanhecer até o entardecer, devemos estar em louvor ao Senhor. Diz que desde o amanhecer até o entardecer. Ele não falou nada sobre a noite aqui. Então quer dizer que à noite nós estamos livres? Né? De noite a gente pode aproveitar. Senhor, está na Bíblia que é do amanhecer até o entardecer. Então somos livres para de noite fazer o que quiser? De forma alguma. Graças a Deus que a Bíblia explica a Bíblia. Salmo 1. Vamos ler? Salmo 1 é um salmo bonito, então a gente fala sempre ele. Bem-aventurado o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É só o dia, irmãos? É dia e noite. Você medita de dia,
Aí depois você medita de noite novamente. Os irmãos não falam de ruminar? Não é assim que o gado fala? Nós não somos ovelha? De noite a gente está ali no pasto do Senhor, comendo em abundância. De noite a gente começa a ruminar, meditar, trazer para a boca de novo e ruminar, depois mastigar. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que meditamos de dia e de noite. Até porque, irmãos, o nosso Senhor, Ele não dorme. Salmo 121, versículo 4, diz que o nosso Senhor não dorme e nem cochila. Ele está a noite toda à nossa disposição para nós louvarmos, adorarmos, pedirmos. Ele não vai se cansar. Se fosse a gente, se cansaríamos. Imagine que todo mundo tem seu melhor amigo aqui, ou melhores amigos, ou melhores amigas. Seu amigo liga para você meia-noite para dizer que você é demais. Pô, você é meu melhor amigo, eu gosto tanto de você, e começa a falar elogios a você. Você vai tomar aquele susto. Pô, meia-noite ele me acordou para dizer isso. Tudo bem, você vai gostar. Quando chega 12h30, ele liga de novo. Oh, você é meu amigo, você... Pô, irmão, você já começa, a alma já começa a não gostar. Uma hora ele vai te ligar de novo e você já... Irmão, do jeito que a alma da gente ele vai deixar de ser seu amigo a partir daquele dia, irmão. Você não vai ter paciência. Já o nosso Deus é o contrário. Diz que Ele nem dorme, nem cochila, irmão. Ele está lá, meia-noite, 10, 00:15, 00:20. Ele está lá para te ouvir. Diga, e vai lá. E são orações diversas de milhares, de milhões, de bilhões de pessoas no mundo. Como é que nosso Deus consegue fazer isso? Ele é Deus, brother. Ele está sempre aberto. Não dorme e nem cochila. Nós somos aquelas pessoas que cochilam de qualquer coisa. Eu estava assistindo a Era do Gelo. Aí tem um personagem que eles vão lá para debaixo da terra, em um da série lá. E tem um personagem que eu gosto, que ele usa um tapa-olho assim, ele é todo tirado. Toda é graça pro Senhor, meu. Ele é maravilhoso. Aí, como eu estava falando, esse personagem, tem um momento que todo mundo tem que dormir. Aí, como é bom, tá, né? Como Deus é maravilhoso. Todos têm que dormir. Aí, não, vamos ficar aqui. Vamos vigiar com você. Quando passa a cena, está todo mundo lá dormindo. Aí só o guerreiro que está lá. Mostra que a gente também somos a mesma coisa. Nós não temos a capacidade de vigiar como o Senhor tem. Mas o Senhor não, Ele não dorme e nem cochila. E quando a gente está dormindo, Salmo 4, versículo 8. E quando a gente está dormindo, em paz, enquanto o Senhor está vigiando, Salmo fala assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então esse é o nosso Deus, irmão. Ele nem dorme e nem cochila. É por isso que o Senhor nos dá a liberdade de louvarmos a Ele dia e noite. Não pare, irmão, não se canse. Porque quem dorme à noite não é nós não, é os ímpios que dormem à noite. E Tessalonicenses fala que os que se embriagam à noite, mas nós somos do dia. Amém, vamos orar porque são 11:50. Senhor Jesus, obrigado pela sua bondade, pelo seu amor, pelo Deus que Tu és,
esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege, esse Deus que durante as vigílias da noite está aberto a ouvir o nosso pedido, o nosso clamor. É o Deus que nos consola. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo partir do pão, obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado por cada coisa, por cada acontecimento nessa reunião. Louvado seja a sua pessoa. Aleluia.